Hoje eu estou aqui com o capitão médico cirurgião Maurício. Nos últimos dias aqui no hospital eu tenho acompanhado o trabalho dele e me encantou vários relatos, o trabalho que é executado, e eu acho muito importante mostrar para vocês também o que é feito aqui e como é a atuação na Amazônia. Então, capitão Maurício, obrigada por me receber. A gente agradece a visita, tá, do seu trabalho de cobrir o que a gente está fazendo aqui no Hospital de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira. São 20 anos, eu tenho 20 anos de formado, tá, em medicina, são 15 anos de cirurgia, e viemos para cá, né, com uma forma de atender algum chamado do Exército em prol da dificuldade que a gente encontra aqui em São Gabriel da Cachoeira. Tá? A minha vocação militar, ela precede, né, a minha entrada realmente no Exército. Tá? Na minha família, meu avô, ele foi marinheiro da Marinha Mercante, né, veio a falecer num naufrágio, né, devido às situações da época da Segunda Grande Guerra Mundial. E o nome dele, inclusive, está no Monumento aos Pracinhas, lá no Rio de Janeiro, no aterro do Flamengo. Quis o destino que eu viesse, né, para a carreira, e agora, aos 15 anos de carreira, eu me sinto realmente bem realizado e podendo contribuir para a missão do Exército aqui em São Gabriel da Cachoeira. Quando o senhor fez a escola de saúde do Exército, qual foi o primeiro lugar, o que marcou o senhor nessa primeira experiência? Na escola de saúde, nós inicialmente não sabemos para qual organização militar a gente vai servir. Tá? Isso é uma coisa que vai depender da classificação e ao longo das vagas necessárias para poderem ser cobertas. Inicialmente, eu fui para o Hospital de Guarnição de Tabatinga. Foi aí que começou a minha caminhada pela Amazônia. Tá? Hoje em dia, metade da minha carreira é na Amazônia. Tá? Dos 15 anos, eu tenho 7 anos na Amazônia. E comecei em Tabatinga e foi uma experiência extremamente enriquecedora e aprendi muito, inclusive, com o cirurgião lá. E teve algum momento que o senhor disse assim, nossa, isso aqui é a Amazônia, que não tem nenhum outro lugar que se compare com o que o senhor vive aqui? A gente que eu venho do eixo Rio-São Paulo e Minas Gerais também, onde foi a minha formação como acadêmico de medicina, a gente não tem ideia do que acontece no restante do Brasil. Tá? Então, quando eu cheguei em Tabatinga, até então, para nós que andamos em cidade grande, parece que é um local que nem existe. Então, parece um desconhecido. É isso que passa na maior parte da cabeça de nós brasileiros, infelizmente, né, como um país de dimensões continentais. Então, onde ficaria Tabatinga? Quando eu cheguei, eu vi, né, primeiramente no avião, até vou contar uma história rapidamente no avião. O avião foi descendo, o piloto falou, olha, prepare-se que a gente vai descer. Eu falei, gente, mas não tem local para descer, só tem árvore aqui. E eu ficava procurando ver e não tinha. Daqui a pouco abriu uma pista de aeronave e realmente descemos. Conheci Tabatinga. Era um esquema um pouquinho diferente daqui, mas não deixava de ser Amazônia. Em pouco menos de 30 dias, a gente já estava vendo realmente o que era servir na Amazônia e as suas dificuldades. Eu lembro bem de um caso de uma criança, com seus 4 anos, aproximadamente 4, 5 anos, e ela deu entrada no final da tarde, né, com um quadro realmente bem avançado, né, de febre. No final das contas, era uma sepse. Então, uma criança que tinha caído da árvore, tinha tido uma lesão que entrava ali pela região glútea e vinha a perfurar o abdômen, tá, com perfuração no intestino e até no fígado também. Uma criança que tinha demorado 2 dias para chegar no hospital. Veio acompanhada de um agente de saúde e naquele momento eu não entendia porque uma criança com uma lesão tão grave tinha demorado 2 dias para chegar. Não entrava na minha cabeça, né, por que demorava. Eu tinha que achar alguma causa para aquilo ali. Inicialmente eu não encontrava. E foi quando eu, conversando com o agente de saúde que acompanhava a criança, ele falou que veio trazendo a criança nos barquinhos, numa voadeirazinha com motor de rabeta, e demoraram 1 dia e meio. Mas eu perguntei, mas e os 2 dias?
Eles demoraram metade de um dia para pegar gasolina suficiente para poder fazer a viagem para cá. Então, quando você tem aquela notícia, aquela gravidade ali, parece até que o tempo para e você fica pensando, nossa, mas eu não estou acostumado a ver essas coisas. E a gente vê que ali tem um tempo que eu tenho que rever, esses 2 dias fazem parte da vida da criança. Então, aquele quadro de sepsia, aparentemente sepsia, um exame clínico que eu nunca tinha visto, né, no eixo Rio-São Paulo, né, as pessoas que trabalham na área vão entender quando a gente fala de um abdômen em tábua, que ele é rígido. Eu não tinha visto aquele sinal clínico ainda. Tá? Eu que sempre trabalhei em hospitais de porta, SUS, nunca tinha visto aquilo ali. Então ali eu me empenhei, eu falei assim, a gente tem que ser ainda melhor. Então a gente começou a entender que a Amazônia não basta você querer vir, querer ajudar, você tem que ser bom para poder ajudar, senão você não vai conseguir ajudar. Então ali ficou com uma responsabilidade. Na partir dali eu comecei a entender a dificuldade de acesso de saúde na Amazônia, de acesso à saúde na Amazônia, a dificuldade que você encontra na parte técnica. É lógico, a gente não tem todos os insumos, não tem todos os equipamentos que a gente gostaria de ter, como a gente encontra nas grandes capitais. E a gente tem esse tempo todo que passou, que você tem que correr atrás. Então depende muito da sua habilidade técnica, da sua boa vontade, acho que 90% da boa vontade, mais um 9% de habilidade técnica e 1% de sorte. Tá? Você tem que ter sorte também para trabalhar aqui. E graças a Deus foi uma cirurgia bem sucedida, entramos madrugada fora, com apoio da pediatria, com apoio da anestesia, todo mundo empenhado, acabamos a cirurgia, ela ficou estabilizada e depois ela foi encaminhada para Manaus. Aí já é uma outra dificuldade que a gente encontrava naquele momento, que a gente não tinha o Sister, né, que é o nosso sistema de transferência em emergência, que tem no estado do Amazonas, assim como em outros estados do Brasil também, mas no estado do Amazonas isso é de fundamental importância. Tá? Naquela época, a criança foi para a nossa semi-intensiva, lá em Tabatinga, e ela guardou a transferência após a gente fazer contato para os vários hospitais, né, contato telefônico. Então, não era muito difícil. Hoje em dia, a gente tem uma plataforma especializada nisso, que consta com que já desencadeia tudo, desde o transporte terrestre, transporte aéreo, inclusive o leito no hospital de referência. Aí, assim, deu uma amenizada, tá, para o árduo serviço de trabalhar, de servir aqui na Amazônia. E como que é essa missão de ser um capitão médico cirurgião aqui na Amazônia, servindo ao Exército Brasileiro, ao nosso país? Gostaria que o senhor falasse para as pessoas como é que é essa missão. Bom, falar em servir na Amazônia, para mim é muito fácil. Tá? Metade da minha carreira no Exército, dos meus 15 anos, metade foram 7 anos que eu tive aqui, não só aqui, como também em Tabatinga e Manaus. Estado do Amazonas eu conheço, de certa forma, né, desde a periferia até a parte central, e para mim é muito fácil falar. A sensação de cumprimento de dever. Tá? Não só você sendo um médico militar, mas um médico civil, tantos vêm aqui e nos ajudam também. Isso é impagável. Aqui em São Gabriel é uma coisa que nos alimenta. Tá? A gente sabe que o pouco que a gente consegue fazer aqui representa muito na vida de cada um que mora aqui, serve de alento. Gente, tem que estar aqui para poder entender o que é isso aqui. O que é ver um paciente tendo alta depois de toda a dificuldade que você teve, às vezes até algumas incertezas de realmente se esse paciente ia viver ou não, que a gente pega situações de emergência, situações graves, complexas, tá? Que muitos que veem os números ou que leem algumas coisas acham que isso talvez fosse até impossível fazer aqui. É possível. Tá? Poucas ações aqui se traduzem em grandes realizações para o povo que aqui mora. Tá? Então, isso é uma mensagem, né, que eu deixo para quem gostaria, né, para quem em algum momento pensou em vir aqui para a Amazônia, servir ao nosso país. Então, tudo isso que eu falei para vocês se reverte em de um sentimento pessoal muito grande. Tá? Nós participamos aqui da saúde desde a fronteira,
conforme falei para os senhores, onde tem uma bandeira hasteada com os nossos pelotões especiais de fronteira, prestando também apoio aos distritos sanitários especiais indígenas, né, os DICEIs, e tendo todo esse contato do que vem da periferia até o município aqui, até a parte central do município de São Gabriel da Cachoeira, né, o que conhecemos como a cabeça do cachorro. Isso que é a cabeça do cachorro. Isso é que o pessoal tem que vir para cá entender, só vindo para cá entendendo, para entender o que é o serviço realizado aqui. Toda a dificuldade geográfica, dificuldade socioeconômica, a interculturalidade envolvida aqui, com as nossas 23 etnias, toda a beleza que a gente tem aqui, a riqueza do nosso subsolo também, né, que faz com que a gente tenha a sensação, novamente, de pertencimento, tá, do que é o território brasileiro, do que é a nação brasileira, né, constituída por essa gama, essa variedade de nuances. Tá? E a gente, na vida militar, né, podendo participar de uma missão real, isso sim é uma missão real, na cabeça do cachorro, como sentinelas da cabeça do cachorro, né, onde temos, inclusive, tive a oportunidade de fazer a troca da bandeira no Pico da Neblina, uma experiência para todo militar, impagável, isso é impagável. Tá, realmente isso vai ficar na minha lembrança, não tem condições, não tem como apagar, não tem como apagar. Capitão Maurício, obrigada. Para mim está sendo um presente, eu estou muito feliz de acompanhar o trabalho dos senhores aqui no hospital, uma missão assim com esse povo que eu tenho tanto carinho, tanta admiração, um lugar tão remoto do Brasil, né, tão lindo, e ouvir as histórias, né, sentir dos senhores assim esse amor pela pátria, esse amor por onde os senhores passam. Então, muito obrigada e parabéns pelo trabalho. A gente que agradece a visita, né, de vocês, cada equipe que vem para cá e tem condições de mostrar um pouquinho do que é o Brasil, né, que tão poucos conhecem, faz a gente, isso é enriquecedor para a gente também, né? A importância que a gente tem aqui e ver as pessoas querendo vir para cá e poder cobrir. Isso aí é para fechar com chave de ouro. A gente agradece mais uma vez a presença de vocês aqui. Obrigada.